O governo está se reunindo com representantes centrais sindicais para poder discutir que rumo vai tomar a Previdência Social. Hoje nós temos aqui mais um convidado para falar a respeito desse tema. É o nosso convidado, está aqui conosco, não é? Para a gente poder ter uma ideia. É o Antônio Fernandes dos Santos Neto, o neto da Central do Sindicato Brasileiro que está aqui. Neto, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. É um prazer. Neto, entre mortos e feridos, como é que terminou a reunião lá do pessoal do sindicato para falar da Previdência Social? Salvaram-se todos. Né? É como dizer piada. Na verdade, a reunião de hoje, Geraldo, foi para analisar a proposta que as centrais entregaram. Então, o governo respondeu às questões colocadas pelas centrais. As centrais apresentaram uma proposta só ou não? Só. Só uma? As quatro centrais. As quatro centrais. Apresentamos... A CUT estava lá ou não? Não. A CUT não foi? Não foi. E por quê? Não sei, eu acho um erro ela não ir, mas não foi. E a CTB também não. Estiveram lá a Força Sindical, a CSB, a Nova Central e a UGT. Nós reunimos com o Diese, preparamos um documento, entregamos na semana passada e hoje tivemos uma resposta do governo. Ela basicamente dizia formas alternativas de aumentar a arrecadação da Previdência ao invés de você mexer no direito dos trabalhadores. Nós somos contra mexer em qualquer direito dos trabalhadores. Todas as centrais pensam a mesma coisa. Por exemplo, é direito do trabalhador contribuir 35 anos e se aposentar? É direito. Então essa não mexe? Não pode mexer. Não pode mexer nessa? Não pode mexer. Mesmo que isso não tenha... Eles querem aumentar para 40. Não, tudo bem. Agora se pergunta o seguinte, em que outros países do mundo tem uma regra semelhante a essa? Olha, eu acho que tem só mais um ou dois. Nenhum país do mundo, nenhum outro país do mundo tem regras parecidas. Sim, mas então vamos dar também as demais condições que tem os outros países. Porque a aposentadoria em outros países é diferente do Brasil, não é esse valor já limitado, que você não recebe aquilo que efetivamente você deveria recebê-lo, e sim recebe aquilo que eles limitam. Hoje está limitado em 4 mil. Então, mas se você começar com 35 anos, que a gente começa a trabalhar cedo, quando chega com 50 anos de idade, você já está aposentado? Não, porque tem uma conjunção de coisas já hoje, que é o fator 85-95, progressivo, que em 2026 será 90-100. Ou seja, para você aposentar, você tem que ter a somatória da sua idade, mais 35 anos de contribuição, dar... Peraí, então estão mexendo nos direitos do trabalhador? Já mexeram? Já mexeram. Quem que propôs isso? Por exemplo, essa mudança 85-95 progressivo foi feita no governo Dilma. A maldade já está feita. É isso que nós dizemos ao governo Temer. Não precisa mexer. O que precisa é cobrar direito às empresas, precisa vender o patrimônio imobiliário que nós dissemos. E eles mostraram para nós hoje que tem 3.845 imóveis que podem ser... A Previdência tem? Tem. A empresa não paga. Só no Centrão de São Paulo tem uns prédios enormes que a gente conhece, lá completamente abandonados. Abandonados, você perdendo inclusive o seu valor imobiliário. A questão da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, que tira da Previdência e vai para o Tesouro. Eles dizem, não, mas a gente tira, mas depois a gente coloca de novo. Não, isso é uma conta de português. Mas não é verdade. Quando ele tira, diminuiu a questão da Previdência. A questão de você ter uma outra fonte de arrecadação, por exemplo, jogos, que está sendo votado agora no Congresso Nacional, e que essa renda, parte dela seja para a Previdência e parte para a saúde. A questão daquilo que nós dizemos, cobre aqueles que estão devendo. Nós temos 400 bilhões de reais. Vou repetir, 400 bilhões de reais, que é o débito das empresas para com o INSS. E não pagam? Não pagam. Tanto que uma das propostas levantadas hoje na reunião é de você criar um refis, que é um refinanciamento da Previdência, para aquelas empresas que são devedoras, mais atraente, ou com juros mais baixos, ou qualquer coisa, para que as empresas passem a pagar e possam eliminar a Previdência. Você falou nessa linha e também não tem algumas empresas que se intitulam empresas caritativas, né? E que também não recolhem a Previdência Social? Olha, os maiores devedores vão entrar nos clubes de futebol, né? Clubes de futebol? Clubes de futebol não pagam? Não pagam. Não acontece nada? E não acontece nada. Então, talvez devêssemos fazer com que já extraísse do borderô das rendas ou qualquer outra coisa que pudesse fazer com que eles pagassem. Os maiores devedores são os clubes de futebol, grandes empresas que... Agora me diz uma coisa, e a desvinculação, né, do piso do salário mínimo?
Ou seja, o salário mínimo deixaria de ser o piso da Previdência Social como é hoje. Isso é um erro, até estratégia de se falar isso. Primeiro porque a Constituição obriga que todo mundo tenha um salário mínimo. Então não vai poder fazer isso com a Previdência. Você não vai poder desvincular isso, porque o salário mínimo deverá ser o mínimo que ganhe qualquer pessoa que esteja na Previdência. Se você fizer uma coisa dessa, vai gerar um passivo jurídico para o futuro, para quem estiver administrando o país no futuro. Porque todo mundo vai buscar o que a Constituição garante, que cada um tenha pelo menos um salário mínimo. Então ninguém poderia ganhar na Previdência menos que um salário mínimo. Sim, agora, o salário mínimo pode perder aquele percentual em que acima da inflação, de ganho real? Olha, ele tem perdido já. No ano passado perdeu, este ano perderá e o ano que vem perderá também, porque o PIB está negativo. Aquele foi um acordo que nós fizemos com o governo de que você precisa recuperar o valor do salário mínimo. Então, como é que você faz? É a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes. Nos próximos 3 anos, não tem aumento real para o salário mínimo, só será dado a inflação do ano. Ou seja, é necessário recuperar o salário mínimo, porque aí você tem, primeiro, um mercado interno bastante consolidado, com recursos. Você acabou de mostrar aí a questão das compras de Dia dos Namorados. Com a média salarial baixa, com o salário mínimo irrisório, você obviamente não vai ter mercado interno. Então nós precisamos ter um salário digno para que os trabalhadores, os aposentados, possam efetivamente comprar as coisas que necessitam para o seu dia a dia. Bom, e agora a discussão de idade mínima. Quando a gente compara com outros países têm idade mínima, vamos dizer, as pessoas mais avançadas. Nós estamos vivendo mais, felizmente. Né? E aí? Olha, na verdade, a diferença entre nós e eles é que lá eles começam a trabalhar muito mais tarde. Se a gente começasse a trabalhar aqui a partir dos 23 anos, você podia até aumentar essa idade mínima. Mas a verdade, você mesmo disse, nós começamos a trabalhar cedo. É verdade. Aqui até colocamos uma legislação, até para amparar isso, acabar com o trabalho infantil, temos uma briga muito grande e botamos... Bom, sim, antigamente aquela carteira de menor. Tem ainda, não é do seu tempo, mas é do meu tempo. É do meu tempo, sim. Com 16 anos você tem hoje o primeiro emprego, né? Você tem 16 anos. Agora, os filhos dos pobres, a classe operária, esses começam mais cedo. Porque o filho da classe média, alta, dos filhos dos ricos, começam a trabalhar ou a contribuir para a Previdência a partir da universidade. Se você tivesse essa mesma condição para todo mundo, você poderia pensar nisso. Porque quem começa aos 23, 24 anos, depois de cursar numa universidade, e somar 35 anos de aposentadoria, você já viu que já deu 59, 60 anos só de contribuição. E como nós sabemos que ninguém, salvo o funcionário público, que quando entra no início da sua carreira até os seus 35 anos, não faz seguidamente os 35. Imagina esse contingente de 12 milhões de desempregados, quanto tempo eles levarão para se recolocar no mercado e voltar a contribuir com o INSS? Mas ele pode contribuir como individual. Sim, mas se ele não tem recurso, como é que ele faz? Bom, pelo mínimo, pelo menos. Mas ele não tem recurso, ele está desempregado, ele está buscando o mínimo da minimum. Então, ele vai ficar em intervalos, e a média dos intervalos, segundo a pesquisa que a Central fez, são 7 anos para você completar 35. Então, ele levou 42 anos para contribuir 35 anos. Escuta, e por que mulher se aposenta 5 anos antes que homem? Se a gente está falando tanto em igualdade entre mulheres e homens. Essa é uma igualdade necessária. A mulher tem que ficar sendo aposentada com menos idade mesmo. Por quê? Primeiro que ela tem tripla jornada. Aonde? É mãe, dona de casa e profissional. Quer dizer, você está fazendo média com a mulherada aí. Não, é uma crença nossa. Nós temos essa crença. Nós achamos que é justo, porque a mulher é um ser especial, ela gera vida. Se a mulher tem igualdade com o homem, ela devia também ficar igual. Não, essa é a desculpa. E outros países do mundo também é igual. Sim, mas essa é a desculpa que dão para que a gente possa também comprar essa ideia. Elas não são iguais a nós, elas são muito melhores que nós. As mulheres são muito melhores, até porque... Você está falando isso para não apanhar em casa hoje, quando você chegar lá? Pelo contrário, é que eu tenho, por exemplo, eu as invejo porque elas têm o dom da vida. São geradores de vida. E criar filhos, educar filhos, trabalhar e ainda ser dono de casa, você sabe, e nós, homens, sabemos, porque não fomos criados para ajudá-las, nós sabemos o quanto é complicado para isso. E por isso é importante, e é bom a gente conscientizar todo mundo a defender que não há igualdade mesmo. Elas têm que ser privilegiadas. Você pode não gostar disso. Não. Aqui, o que manda aqui é a sua opinião, né, a minha? Tá certo. A gente vai continuar. Peço que você fique um instantinho aqui. Claro, com prazer. O Antônio Fernandes Neto, que é o presidente da Central do Sindicato Brasileiro, recentemente aqui conosco.
Neto, para onde evolui agora, então, essa conversação em relação à possível reforma? Eu já estou falando impossível, pelo que você falou aqui, da possível reforma da Previdência. Se depender da gente, não vai haver. Não vai haver? Se depender de nós, não. Nós somos contrários a ela. Já dissemos, repetimos, dissemos ao governo, inclusive a inoportunidade de fazê-la. Tem tantas outras coisas para serem feitas. Como é que não gerar emprego, voltar ao desenvolvimento, a geração aí de novas obras, né? Ou seja, precisamos resolver essa questão da economia primeiro, que não tem nada a ver com a Previdência. A Previdência estão fazendo ilações de 2050, diz assim, a inflação em 2050 vai ser tanto, o PIB vai ser tanto, a idade vai estar tanto, tudo, se não consegue definir quanto vai ser o PIB de 2016, você imagina 2050. Então, essa é a nossa posição. Mas queremos ajudar, dar a nossa contribuição para que possamos ajudar a resolver a questão do déficit, que na nossa visão, inclusive, está equivocado olhar só déficit conta do que paga contra o que recebe, porque a Previdência faz parte de um conjunto constitucional chamado Seguridade Social, que é Previdência, Saúde e Assistência Social, e que nos últimos 10 anos, Heródoto, tem sido superavitário. Neto, obrigado pela sua gentileza. É sempre um prazer. Lá, então. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço.